Tudo bom, pessoal? Vamos falar de superfícies equipotenciais, linhas de força de uma carga pontiforme e do trabalho que elas realizam. Então, quando você tem uma carga positiva, no caso, você vai ter também ao redor dela uma superfície onde há a presença de um campo elétrico. E aí há um potencial relacionado a esse campo elétrico. Essas figuras aqui tentam retratar isso, as linhas de força do campo, né? E superfícies. Seria a casca da laranja, aquela região, não mais uma linha, mas uma região, uma superfície indicando. Então, você tem várias superfícies indicadas aqui. Quanto mais distante da carga, menor é o potencial elétrico. Então, vocês têm aqui também representação com a carga negativa. Aí, no caso, o vetor campo elétrico é de aproximação. Então, vocês têm aqui também figuras mostrando, através de linhas pontilhadas, linhas de força e as linhas cheias, as superfícies equipotenciais. Então, elas diferem, né? Já que essas superfícies, quando vão, elas tipo, estão ao redor da nossa carga elétrica. No caso aqui, duas cargas elétricas positivas, aqui umas superfícies relacionadas a cargas de sinais contrários à primeira figura. E essa última ligada a um campo uniforme. Então, o potencial elétrico diminui ao longo das linhas, que é mais distante da carga, menor é o potencial elétrico. E aí nós temos que entender como é que calcula o trabalho. O trabalho vai ser a carga, está relacionado a essa carga, né, que se desloca de R para S. A figura mostra aqui de R para S. Então, o trabalho sempre consiste em deslocar algo, né? Tem que ter o deslocamento. Então, você vai deslocar essa carga de R para S. Então, você vai basear isso para calcular o trabalho. E basta calcular o que é a diferença de potencial em cada ponto, né, multiplicando pela carga elétrica, ou seja, o Q vezes o RS. RS está relacionado à diferença de potencial entre essas cargas, tá bom? E se o campo for uniforme, a fórmula é basicamente a mesma, só que aqui nós temos um deslocamento em que você pode usar o vetor campo elétrico vezes a distância percorrida. Então, a distância entre as superfícies equipotenciais. Então, a partir disso, você calcula o trabalho. E aqui, lembrando que ela é uma força conservativa, independe do caminho. Importante é a distância. Então, o trabalho, como a força elétrica ela é conservativa, o trabalho por ela realizado independe da trajetória. Tá bom? Além disso, vocês têm aqui a figura retratando que as superfícies equipotenciais, né, as linhas vermelhas, as linhas de campo, geradas por uma carga positiva, é uma carga de prova se deslocando no espaço. Olha como elas vai se deslocando. Vocês sabem que a fórmula do potencial elétrico está de amarelinho, tá vendo? Então, as cargas positivas se movem espontaneamente. Trabalho é positivo, no sentido dos potenciais menores. Cargas negativas se movem espontaneamente. Trabalho positivo, no sentido dos potenciais maiores. O sentido do campo elétrico é sempre do maior para o menor potencial. É isso que retrata essas figuras aqui, com cargas positivas ou cargas negativas, tá bom? E aí você tem um campo uniforme, né? O que, que acontece? Você tem o campo elétrico aqui, aqui no caso é uma solução de cloreto de NaCl, né? Água com íons em movimento. Você tem o íon positivo de sódio, né? E o íon de cloro negativo. No interior, né, você tem essas placas eletrizadas A e B. Então, tem potenciais A e potencial B. O A é maior que B, está aí na figura. Então, os íons negativos se movem no sentido da placa positiva e os positivos no sentido da placa negativa. Então, essa é a ideia, né? Que está acontecendo a realização de um trabalho. As unidades do campo elétrico, você sabe, é força sobre carga, Newton-Coulomb, e o campo elétrico tem unidades voltmetro. E o elétron-volt corresponde ao trabalho realizado
quando um elétron abandonado no repouso em um ponto A de um campo elétrico desloca-se espontaneamente até um ponto B, de modo que a diferença entre eles seja 1 volts. Nesse caso, o trabalho vai ser 1 volts vezes a carga elétrica elementar, né? Que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 joules. O gerador de Van de Graaff, que eu vou mostrar aqui para vocês, ele mostra um pouquinho dessa característica do trabalho realizado por uma carga elétrica. Vamos ver aqui, vamos ver. Atenção, gerador Van de Graaff, aqui. Então, você tem várias situações aqui, você está gerando cargas elétricas. Aqui não houve deslocamento. Olha o deslocamento das cargas elétricas aqui. Uma descarga elétrica. Foi gerada uma DDP, uma diferença, e elas se deslocam. Independente, no caso aqui, o meio é o ar. Elas conseguem. É a ideia do raio, por exemplo. Tem vários tipos de simuladores aqui, né? Vocês podem fazer 2 placas, ó, e você tem aí um movimento aqui. Aqui não há movimento de cargas elétricas, mas você movimenta o corpo físico aqui, que são essas lâminas. Aqui já você pode ver um movimento de carga e descarga a partir do gerador, né? A gente tem cargas positivas. Você está movimentando um corpo a partir dessa intensidade da diferença de potencial entre as cargas. Então, aqui o gerador de Van der Graaff ilustra um pouco o trabalho realizado por uma carga elétrica. Né? Olha aqui, há uma indução eletrostática, né? A gente consegue ver aqui, com o mesmo sinal, elas cancelam, com diferença, a gente consegue ver a atração entre elas. Aqui nós já verificamos. Então, tá aqui, cargas positivas, elas vão o quê? Repelir-se, né? Então, cargas de sinais contrários também vão repelir. Cargas de sinais... Aqui, sinais iguais, desculpe. Sinais contrários, independente positivo ou negativo, elas vão se repelir. Tá bom? Isso aqui basicamente mostra o trabalho realizado. As cargas conseguem se deslocar no espaço. Então, se elas se deslocam, né, no caso aqui, inclusive elas emitem luz, é um raio, vocês estão vendo um trabalho sendo realizado aí. Estamos realizando um trabalho, seja ele de difícil controle. Tá bom? Até a próxima.